Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vamos dar só uns minutinhos e já começaremos a nossa live das 13h30, tá? Pedir só mais um minutinho, quem tá entrando, logo iniciaremos. Só mais um pouquinho, tá? Pessoal que tá entrando, boa tarde. Logo começaremos aqui. Eu sei que a nossa entrevistada também já está por aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Ela entrou. Só um pouquinho, Marcela Naglis está aí já, nossa entrevistada. Vamos aguardar só um instante. Vou pedir para você só mais um minutinho para o pessoal entrando e nós já começamos. Tomar uma água, aguardar um pouquinho. Pessoal que está entrando, vamos lá. Que horas são, por favor? Só confirmando o nosso horário aqui, 13h31. Já chamo a Marcela aqui, só um instante, tá? Pessoal, vamos lá, boa tarde, então, no nosso horário, nossa segunda live do dia especial, Dia Mundial da Saúde, uma data que a cada ano nos transmite e nos traz mais força e necessidade do cuidado, de entender a nossa saúde, principalmente vivendo esse período de pandemia que estamos aí há mais de um ano, para muitos foi um alerta ainda maior para os cuidados. Marcela Naglis, nossa convidada de hoje, já está aqui conosco. Eu vou convidá-la, só um instante. Só confirmando, a Marcela está entrando, só um instantinho, pessoal. Olá, Oi, Marcela, tudo bem? boa tarde. Tudo Tudo bom bem? por Me aqui? ouve bem? Tudo, e você? Sim, Está me ouvindo bem? tudo ótimo. Sim, tá me vendo, me ouvindo bem? Tudo bem também aqui. Antes de mais nada, gratidão por ter aceito o nosso convite. Enorme prazer tê-la aqui conosco. Uma mulher com esse sorriso largo, com essa energia positiva. Então, gratidão por estar aqui conosco, tá? Muito obrigada, Fabi. É muita honra estar aqui nesse dia tão especial, que é tão importante, principalmente nesses momentos, né? Isso aí. Gente, então antes de começarmos aqui o nosso bate-papo com a Marcela, eu quero dizer que tanto eu quanto Marcela estamos em ambientes com toda a biossegurança, por isso estamos ambas sem máscara. Não achem estranho, por favor, tá? Então nós estamos em ambientes cuidados. Vamos lá, vamos falar um pouquinho que e por isso que Marcela está conosco. Estou eu aqui com a minha camiseta Mude um Hábito, ela aí com a camiseta dela Mude um Hábito também. Falando de mudança de hábitos, pensando nisso, nós queremos lembrar que mudar hábitos não é uma coisa, não é algo fácil, não é uma tarefa fácil, né? Cada um de nós, na sua proporção, na sua necessidade, quando precisa sair da sua zona de conforto, mudar algo, sabe o que enfrenta e como enfrenta. E que também, às vezes, não enfrenta essas possíveis e necessárias mudanças, tá? Pensando nisso, acompanhando todo o trabalho da Marcela, nós a convidamos e eu vou ler um pouquinho aqui um breve currículo seu, tá? A Marcela Naglis é psicóloga sistêmica, mestre em saúde de família, é uma empreendedora, educadora e olha que legal, ela é ativista do propósito de vida consciente. Depois você vai explicar um pouquinho mais para nós o que é isso, tá? Tá tudo bem aí? Fala um pouquinho para nós como tá. Tudo bem, tá tudo certo. Marcela, o sistema Unimed, nacionalmente, ele vem há uns 2 anos com um projeto que chama-se Mude um Hábito.
Nós até trocamos uma ideia com você, você já falou que já acompanha essas nossas ações, o movimento, e essa grande onda de mudança de hábito, ela tem três grandes pilares, tá? Que são alimentação, equilíbrio e movimento. Pilares fortes, né? E que sim, são de mudança. Nós sabemos que mudar, seguir para estes caminhos gera conflitos, principalmente os internos, né? Cada um de nós sabe onde o negócio pega, não é assim que a gente fala? Onde o sapato aperta e tal. É preciso sair da zona de conforto, e sair de zona de conforto normalmente não é fácil, não é agradável. Claro que a recompensa depois vale a pena, mas o andar, o começar é que a gente sabe que é um pouco complicado. E aí eu quero ouvir de você, eu não, né? Todas as pessoas que estão aí nos assistindo, que você nos fale de dicas, o que você tem para falar para nós de mudar hábitos, por favor. Então, Fabi, para mim faz muito sentido a gente estar falando sobre isso, porque as pessoas elas costumam pensar em mudar um hábito quando já há um hábito tóxico, né? Então a gente vem, né, principalmente essa pandemia mostrou para a gente quantos hábitos tóxicos a gente tem. Desde a nossa alimentação, o nosso sono, o uso abusivo do celular, que é algo que eu vou falar aqui também, que eu vejo que as pessoas chegam e falam assim, eu tenho insônia, mas aí a gente vai olhar para o comportamento, está totalmente disfuncional. Porque como é que ela se prepara antes de dormir? Então, a nossa vida depende muito de como a gente escolhe viver. E sair da zona de conforto, como você disse, não é fácil. Então, é mais fácil, às vezes, né, na minha cabecinha, me alimentar de forma inconsciente ou não me organizar. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de se organizar. E aí virou moda falar, eu tô procrastinando, eu tô me sabotando. Já é moda, né? Falar isso. Virou moda. Você falou uma coisa importante, virou moda, né? Parece Sim. que não é chato falar isso. Tipo, todo mundo está fazendo, eu também estou fazendo, né? Exatamente, já aceitei. Eu tenho que trabalhar em terapia. E é por isso que é importante, né, a gente estar consciente dos nossos hábitos, identificar os que estão tóxicos. Então, a primeira dica que eu dou, né, que faz muito sentido nos processos de psicoterapia, acompanhando pessoas, é primeiro identificar o que está tóxico. Porque a gente não consegue encher um copo se ele está cheio. Então, primeiro é esvaziar daquilo que não faz sentido. Para a gente começar a esvaziar e começar a preencher daquilo que faz sentido. Né? Então, a primeira dica é identificar hábitos tóxicos. Identificar aquilo que está me gerando desequilíbrio. Qual a área que eu preciso mudar? Imagina que a nossa vida seja uma grande roda e que precisa rodar com muitas áreas da nossa vida. Então, a importância de que a gente olhe para o nosso lado pessoal, profissional, relacionamento, atividade física, como que isso está girando na minha vida. Ok. Você está falando algumas coisas super importantes, né? E eu fico aqui, sim, tipo, e me identifico. Ou, tipo, recordo de um amigo, alguém próximo que fala e faz, enfim. Mas eu recordo de ouvir de você, em determinado momento, você dizendo que as pessoas são potências e têm potências gigantes dentro de si, enfim, né? Que podem mudar e que podem ajudar a virada dessa chave. O que eu, como pessoa, tenho que fazer? Como que eu pratico ou eu resgato essa potência gigante que eu tenho para, sim, conseguir fazer essa virada? Primeiro, é identificar que movimento gera movimento, né? Então, você disse sobre um dos pilares da Unimed, que é movimento. Então, a gente, às vezes, fica esperando o perfeito, o tempo certo acontecer. O momento certo acontecer. E não tem momento certo. Aquela frase de melhor feito do que perfeito, né? Então, quanto mais a gente come doce, mais a gente quer comer. Quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir. E como seria eu identificar um movimento inverso que poderia ser mais saudável para mim, mais útil? Porque se eu não estou vivendo a vida bem agora, o que o meu futuro vai dizer sobre isso que eu não estou vivendo bem, né? Então, primeiro identificar que movimento que é necessário para eu sair da zona de conforto.
Então, para eu sair da zona de conforto, identifiquei o hábito tóxico, gerei um movimento na minha vida, identificar que às vezes o meu medo, a minha ansiedade, a minha comparação vai me distanciar da ação ideal. Então, muitas pessoas hoje se comparam. A gente tem esse mundo digital aí que faz muitas pessoas terem baixa autoestima. Por quê? Porque eu deixo de olhar para mim, para minha real competência. Eu fico olhando para a competência do outro. Então, primeiro identificar E que que é nós toda temos perfeita, né? exatamente, nossa história é muito bonita. Então, apropriar da nossa história, da nossa jornada, se conhecer é saber que sim, eu tenho desafios, eu tenho desequilíbrios, mas que isso não diz sobre quem eu sou. Quem eu sou é muito maior do que isso, né? E é isso, é por esse caminho, é olhar para a competência de cada um, é olhar para a história de cada um. Eu posso contar uma história para você sobre a dor, sobre o sofrimento, mas eu tenho uma contra-história, posso escolher construir uma outra história a partir da minha perspectiva sobre mim. Eu posso dizer para você, Fabiana, realmente a minha vida tem muito trabalho, não estou conseguindo me organizar, mas eu posso dizer, nossa, que bom que eu tenho trabalho e que bom que eu tenho condições possíveis de me organizar, porque pelo menos eu tenho um sustento que me ajuda a encontrar o equilíbrio. E isso é Então, muito é isso legal, que faz né? sentido. São as condições, é entender as condições, entender como, entender os momentos, né? Exatamente. Exatamente. Eu tô olhando aqui, ó, eu tô toda íntima sua já, né? Tô olhando aqui. Quero agradecer o pessoal que está entrando, muita gente, o pessoal super gosta de você, que você está visualizando também. Então, o pessoal está mandando oi, está acenando, está dizendo que as suas palavras são sábias, estão dizendo que mudar não é fácil, mas necessário, que você sabe muito, que você tem muita luz. Legal, pessoal. Nós sabíamos que estaríamos com uma pessoa muito boa aqui hoje. Aí, mas só estão confirmando aqui, tá? Só temos essas confirmações mesmo. Que bom, estamos no caminho certo, então, né, Fabi? É bem isso. Falando de mudança de hábito, de potencial, eu sei aqui, até porque eu fui brifada, que tem um momento que você quer falar de mudança, das minhas mudanças de hábitos. É verdade que você está curiosa em saber disso? Sim, eu fiquei sabendo que você deixou o cigarro, você começou a atividade física, você começou a olhar mais para você. Como é que foi deixar tudo isso, sair da zona de Sofrido. conforto? Sofrido, sofrido, é bem o que nós falamos. Mudar não é fácil, nada, nada foi fácil. E não é, porque assim, abandonar um vício que foi o de fumar foi muito difícil, porque às vezes eu me pego assistindo um filme, vendo as pessoas fumando, e eu tenho a impressão que eu preciso fazer um movimento como deles, entendeu? Mas eu estou felizmente aí há 2 anos sem fumar, eu sei que é para sempre esse cuidado, mas mudou demais minha vida, né? Mudou demais depois de um grande sofrimento, um período aí de uns 2 meses bem intensos, e que daí mexe, né? Não só com o físico, mas aqui a cabeça. Eu comecei a sentir muita mudança na minha alimentação, mais prazer, né, na alimentação, no cheiro, toda aquela história que a gente sabe do cigarro. E aí eu comecei a fazer exercícios físicos também, eu acabei separando, e aí eu comecei a ter mais tempo para cuidar de mim. E isso acabou me trazendo aí o desejo de também ocupar a mente, fazendo mais exercícios físicos. Veio a pandemia, ou seja, me trouxe mais ainda a necessidade de saber que mentalmente era importante que eu ficasse bem, e aí o exercício super que ajuda. E há uns 60, 70 dias eu comecei a fazer um acompanhamento com um nutricionista. E aí também eu comecei a descobrir a mudança da alimentação e como que ajuda a comer bem, hein? Comer bem e sem passar fome, né? Porque antes eu tinha lá as minhas pretensões estéticas, aí eu achava que eu tinha que passar fome. E agora eu como pra caramba e tá fazendo mais efeito. E assim, eu faço terapia. Então, são vários os momentos em que você busca ajuda e você começa a ter o prazer da mudança. E aí, o que foi um peso no começo,
começa super a compensar, traz leveza, você fica mais empoderada, é tudo muito legal. Valeu a pena. Minhas mudanças de hábito super que valeram a pena. A nossa mente ela é Gostei. feita de recompensas, né? Então você passou a ver É, que a sua recompensa ela estava saudável também. aham. E super tá legal. Tá super legal isso, entendeu? Estou enfrentando bem esses quase 2 anos aí, aliás, 1 ano e pouco, né, de uma pandemia, de momentos tão ruins, e eu costumo dizer que, felizmente, eu fiz todas essas mudanças de hábitos no momento certo. Porque imagine num momento como esse se eu ainda fumasse, né? Onde a respiração é tão importante, o meu pulmão super bom, enfim, estou bem, bem feliz. E eu fico muito bacana, muito feliz quando eu ouço você reafirmando essas coisas que eu descobri fazendo mudanças, sabe? E aí, claro, o movimento é que o fato de trabalhar muito próximo do Mude um Hábito da Unimed Campo Grande, né, dessa virada toda super que me motivou e eu estou super feliz. E convido todo mundo que está aí nos ouvindo, mude hábito, hein, gente? Sofre um pouquinho, mas vale a pena, vale super a pena. Ô, Mari, agora trazendo de novo aqui, porque as pessoas estão aqui mais para te ouvir do que para ouvir meu caso, né? Nós não temos como fugir, eu já falei um pouquinho aqui da pandemia, o tanto que essa mudança dos meus hábitos estão ajudando que eu enfrente não só no lado pessoal, mas como profissional, com uma capacidade física e mental bacana esses momentos difíceis que nós estamos passando, tá? Muitas pessoas também, assim como eu, passaram a ressignificar a sua vida, as suas atitudes, os seus hábitos, né? E o que está em torno delas. Muito longe dos nossos amigos, né? Eu sempre fui uma pessoa, dá para ver que eu gosto de falar bastante, né? Então acabei me afastando muito dos meus amigos, da minha família, que eu vejo e falo muito por telefone, mas vejo esporadicamente, até pelo cuidado, né, com eles. Então tudo é muito só o digital, que você vai acabar falando aí. Eu, felizmente, não fiz home office, eu consigo trabalhar aqui com toda a biossegurança, o que para mim, é bom, eu não gostaria de ficar em casa, mas eu sei de muitas pessoas que estão home office e que tiveram que reinventar tudo isso, porque estavam sofrendo e não é uma prática, enfim. Fica muito difícil encontrar um equilíbrio. É correto se falar isso? Ou o equilíbrio vem e como que ele vem? Muitas pessoas entendem que o equilíbrio tem a ver com a estabilidade. Então, há uma eterna busca pela estabilidade emocional, estabilidade física, né? Então, as pessoas têm um ideal muitas vezes irreal. Então, eu costumo dar o exemplo. É como se a gente for fazer uma trilha, né? Você gosta de fazer trilha, Fabi? Eu amo a Você sabe que natureza. eu não quis até agora, mas eu já fui convidada e eu estou me sabotando. Eu já descobri que eu estou sabotando o fato de me fazer trilha, mas irei. Logo vou te avisar, vou mandar até uma foto para você. Olha eu aqui. Então, eu costumo fazer essa metáfora, porque a gente fica como se a gente estivesse em uma trilha, esperando até chegar até o final da montanha, da paisagem, para olhar e falar, cheguei. E muitas vezes a gente fica durante a trilha ansioso, esperando chegar o momento certo e não aprecia o momento. Então, isso, fazendo uma metáfora do equilíbrio, é que a vida é um processo. Então, o meu equilíbrio não vai acontecer de hoje para amanhã, né? Igual você falou, você, durante tanto tempo da sua vida, há 2 anos atrás que você resolveu tomar essa atitude. E atitudes, a gente vai pagar um preço. Para mudar um hábito, a gente vai pagar um preço. Então, e esse preço, estando vinculado à nossa saúde, ao nosso bem-estar, a gente criando recompensas, igual você falou, eu criei recompensas. Então, pensar que a partir desse equilíbrio, eu vou sim poder viver bem, eu não vou precisar abrir mão de muita coisa, mas é eu treinar a minha mente em saber, para ter o conhecimento, para que eu saiba que eu vou sim ter recompensas, eu vou sim poder viver bem, eu não vou abrir mão de coisas que são importantes para mim, né? Então, entender qual é o nosso valor, o que a gente realmente valoriza, e às vezes até ressignificar esse valor, né? Às vezes o valor de poder, você falou que muitas pessoas mudaram, então assim, às vezes tem pessoas que identificaram que trabalham muito, mas que não é porque só com a pandemia.
começou a trabalhar muito? Porque já trabalhava muito, entendeu? Então, o Os equilíbrio é você... organoides, né? Exatamente. Então, o equilíbrio é você também identificar o que que você que já estava evidente que você não estava olhando. Então, os sinais eles estão aí. E às vezes o sinal ele vem no nosso corpo físico, né? E aí, quando chega no corpo físico, a gente já, nossa, eu tenho que buscar o equilíbrio. Mas o equilíbrio é agora, quando tá tudo bem, não é quando tá mal, quando as coisas estão indo para o mau caminho, né? É eu começar agora, o É que que eu isso já aí. estou implantando e apreciando, né? Isso que eu estou conseguindo fazer. Reconhecendo isso que eu estou conseguindo fazer. Eu tinha aqui, né? Estava aqui no meu script para você. Fala uma dica, você tem dicas, mas eu já percebi que você começou a falar. Você falou, ressignifique, faça Uhum. agora. Vamos lá, vamos tentar trazer como tópicos. Fala mais alguns aí para nós, para ajudar o pessoal que está também ouvindo. Sim, sim. Bom, uma dica que eu dou é você primeiro, tanto pessoas que trabalham quanto não trabalham, mas estabelecer limites. Às vezes dizer não pode ser muito mais saudável do que dizer sim. Então, estabelecer seus limites no trabalho. Eu parei de trabalhar a tal horário, é sagrado. Esse momento é meu. Porque se você exceder todo dia o seu horário de trabalho, você vai estar gerando desequilíbrio e dizendo um não para você. Então, estabelecer limites no seu trabalho e estabelecer regrinhas importantes para você. Por exemplo, quantas horas eu vou ter no meu dia para me cuidar? Quantas horas eu vou ter para me alimentar? Se eu estou me alimentando em frente ao computador, em frente à TV, se eu não estou tendo uma alimentação consciente que seja de meia hora, 15 minutos, tem pessoas que não conseguem, Fabi, fazer uma refeição consciente. Então, É, criar regrinhas para você, para que você comece a ressignificar esses hábitos que você tem. Né, para você estar realmente presente com você, presente com a sua alimentação. Se é atividade física, às vezes eu não consigo fazer uma hora, eu não gosto de academia, mas o que que eu gosto de fazer? O que que eu posso fazer? Um alongamento, uma caminhada, né? Você começar com o que funciona para você, porque a gente fica mirabolando ideias, esperando coisas que funcionam. Comece com o que funciona para você. Então, essa é a principal dica. Comece com o que funciona, com o que é funcional. isso é legal, até porque quando você falou ali atrás, as redes sociais nos ajudam, mas também, né, nos fazem um mal danado quando eu olho para os outros, né, e aí vamos lá pelos influenciadores e tudo, enfim, nada de errado, Uhum. mas se eu não tenho uma boa cabeça ou eu não sei filtrar isso, eu trago aquela vida perfeita e olho a minha que não está perfeita, que, né, enfim, todas as coisas, e aí isso só me faz um mal danado. Então, se eu adapto e trago a minha realidade para o que eu realmente preciso. Eu, por exemplo, eu não gosto de academia fechada. Eu descobri que eu preciso e gosto de fazer exercício ao ar livre. Achei um grupo que me atende Uhum. nisso, então tá super bacana. Eu não sei correr, começa fazendo o seu trotinho, mas começa, né? Alimentação, vai lá, não é tão legal você ficar todo dia pesando, ou vendo, e indo ao mercado, tem um monte de coisa que acaba nos boicotando. Então, é começo, né? Sim, E querer, e querer, eu acho que querer é uma coisa super importante, né? sim, sim. E Tá, vamos lá. Desculpa, pode falar, desculpa. não, é porque o assunto é muito motivacional, a gente fica falando e estimula, né? Mas é encontrar a sua motivação, né? Já que a gente está falando desses pilares. Qual é a sua Uhum. motivação? Às vezes, como você falou, é um grupo que vai te motivar, então, como é que seria? Sabendo da minha vulnerabilidade, às vezes eu não me comprometo sozinha. Então, como é que seria compartilhar com alguém que pode te ajudar, que pode te apoiar, né? Então, é encontrar a motivação. Isso é legal. E aí, vamos lá. Adulto eu consigo entender, eu filtro, eu decido e tal. Mas crianças, os idosos que por alguns motivos e momentos são mais vulneráveis, o que você entende? Como que está a vida deles nesse momento todo dessa pandemia? Ou ficar dentro de casa, ou ter várias restrições, as crianças não têm onde brincar? O que você percebe nesse movimento todo? Sim, no movimento geral a gente percebe que aumentou o índice de tabagismo, alcoolismo e sedentarismo, né? E os idosos que já não praticavam uma atividade física, já não tinham uma mobilidade, né, diariamente, eles também foram afetados, porque pelo menos eles poderiam
passear, né? E a casa terem os familiares por perto, né? Ou caminhar. Então, isso já não é mais possível a gente ver, né? Com essa pandemia. Então, é encontrar adaptações, né? No caso dos idosos, adaptações em casa, para que eles possam ter uma ocupação maior. E que essa adaptação não seja só com relação ao alimento, né? Que essa adaptação seja na casa. Às vezes, algum aparelho que pode ser, ou alguma atividade que ele possa fazer, que ele possa se movimentar, ou alguma atividade ocupacional que ele possa fazer, que não precise necessariamente de um terapeuta ocupacional, mas explorar as habilidades desses idosos, né? Das crianças também, porque no caso dos idosos, escutá-los, muitas vezes um idoso quer ser escutado, né? E aí a gente vê aí com essas tecnologias que muitas vezes ligações por vídeo, conexões reais, né? Não é a mesma coisa que eles buscam, assim como as crianças também com as aulas, com as rotinas escolares, as aulas ao vivo, teve muita criança que se sentiu impactada também, né? No começo as crianças até gostavam, né? Porque não tem aula. Tá na frente do Depois computador, né? Não tem aula, eu fico aqui mais tranquilo. exatamente. Então é criar uma casa, né? Uma dinâmica da casa que seja adaptada e que, né, aquelas pessoas que têm relações familiares próximas que dentro da casa, que isso possa ser incluído mais na rotina dessas famílias. Ou seja, vamos assistir um filme juntos, né? Vamos fazer alguma coisa juntos, para que isso seja uma ocupação, porque as pessoas desocupadas, elas começam a pensar coisas que não são positivas, né? Vem o medo, vem a angústia, a preocupação. Então, é ocupar com algo positivo, dinâmico, didático, criativo, dentro de casa, né? Já que a gente está vivendo essa realidade. E adaptação, né? Se essa é a realidade, o que o momento me traz e me fornece, vamos tirar as melhores coisas, os melhores momentos do que nós temos, né? Façamos Exatamente. movimentos de mudança para o bem com o que nós temos. Eu acho que isso é Uhum. bem legal, a gente ter essa consciência, né? Sim, Porque sim. uma coisa que você falou, e eu só quero que, de repente, você dê uma pincelada, virou moda o procrastinar, né? E as pessoas sofrerem e deixarem tudo para amanhã e culpar o momento em que se vive. É um Uhum. grande erro, não é? Sim, sim. O que que acontece, né? A nossa mente, na neuroquímica do bem-estar, a nossa mente, ela consegue ficar 2 horas quando a gente vive uma emoção positiva ou faz uma atividade física, ou seja, a gente libera hormônios do bem-estar, serotonina, dopamina, ocitocina, fica no nosso corpo essa sensação de bem-estar em até 2 horas. Quando a gente vive situações que não são positivas para o nosso corpo, com medo, preocupação, raiva, angústia, demora 26 horas para esse componente químico sair do nosso corpo, do mal-estar. Nossa. Então, é cada vez mais a gente estimular a nossa rotina, o nosso dia a dia, com pensamentos, né, de aceitação, de compreensão, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu estou procrastinando, vira uma bola de neve procrastinadora e ninguém sai do lugar, porque ela está na neuroquímica do mal-estar. Então, ela está quimicamente toda hora pensando que ela não dá conta, que ela não é capaz. E isso gera um mal-estar que muitas vezes as pessoas ficam, né, com sintomas depressivos. Quantas pessoas, né, que a gente vê aí, ansiedade, depressão é o mal do século. Então, isso acaba influenciando em como ela se vê. E aí eu vejo as pessoas tendo uma visão distorcida de si. Aí elas ficam pensando, eu procrastino. Ela pode até não estar fazendo algo que ela gostaria, mas reconhecer esses momentos de triunfo que eu falo, pequenos momentos. Então, puxa, eu consegui fazer isso no meu dia. Eu não consegui da forma como eu gostaria, esse ideal e real, né, do equilíbrio, mas eu consegui fazer uma pontinha do que eu tinha planejado. Então, vamos lá, vamos continuar. É a consistência, né, a persistência nos meus objetivos. Então, encontrar uma recompensa saudável, né? Ou seja, por que que eu estou me alimentando? O que é que eu quero alcançar com isso?
né? Uhum. Eu quero criar objetivos, né? Recompensas sólidas. Por que é que eu estou me alimentando? Não é porque só esteticamente, mas porque eu quero viver bem, porque eu quero ter longevidade, né? Então, é isso. A procrastinação, ela leva a gente para um lugar de depreciação do que a gente faz. Então, é apreciar mais o que a gente faz para gerar essa neuroquímica do bem-estar e, assim, ativamente gerar movimento também na nossa vida, com hábitos mais saudáveis. Faz sentido? Deu para entender? Faz. E você falando aí, primeiro que eu fiquei super assim, caramba, são 26 horas que então a sensação ruim permanece, falando legalmente, né? 26 horas, a sensação ruim permanece comigo se eu tiver com isso, né? Nossa, coisa horrível. Exatamente. Por isso que Injusto, né? realmente você fala assim, putz, por que que eu tô sentindo isso tanto tempo? Mas né, neuroquímico, então tá. Por Sim. isso que a gente não pode realmente deixar bater e ficar, ai, né, tão moroso o tempo todo. Você sabe que eu tenho aprendido muito na minha terapia e também com o Nigel da Yoga, né, que nós temos um projeto com ele, que também nós precisamos encarar as coisas assim, eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer hoje e tá tudo bem. Eu não tenho que pegar isso como uma forma de me penalizar, de sofrer, porque amanhã eu vou continuar, eu vou retomar, eu vou fazer, eu vou aprender a fazer diferente. O negócio é ter essa constância, né? Tá aí nesse movimento. É muito legal isso. Exatamente. Muito legal. O Alisson mandou uma pergunta aqui para nós. Penso eu que você já foi dando umas pinceladas nelas, que é dizendo o que eu tenho que fazer? Você tem algo importante que vale a pena dizer? O que eu faço nesse momento dessa pandemia toda? Então, o que que acontece, né? Como eu disse para você, a gente às vezes eu vou considerar mais esse trabalho em casa e mais tempo em casa, até, porque eu vejo que é a realidade de muitas pessoas, né? Como eu estava dizendo, adaptar esses ambientes que a gente está vivendo e criar mais possibilidades dentro dos nossos ambientes de trabalho em casa. Então, por exemplo, respeitar as regras do meu espaço físico quando eu estou trabalhando. Então, hora de finalizar o trabalho é hora de finalizar o trabalho. O que que eu faço, Fabi? Eu coloco despertador para me avisar, porque eu sou empreendedora. Empreendedor, você sabe que não tem, parece que não para de trabalhar, né? Não tem hora para Aham. acabar. Então eu coloco o meu despertador para me lembrar que horas que eu preciso parar. Porque se eu vou além, eu posso até ir além um pouquinho, mas isso a longo prazo eu vou exceder um limite meu, porque nós somos humanos, nós não somos robôs. Então, criar esses limites, essas regrinhas internas, de acordo com a individualidade de cada um. Se o que está me gerando desequilíbrio é estar saindo, né, tendo uma carga muito maior do meu trabalho, então eu preciso estipular limites, tá? Se de repente eu estou com uma dificuldade de começar uma atividade física, o que é que está próximo a mim que eu posso começar? Né? Como você disse, é uma caminhada, é uma corrida, é um alongamento, me conectar com pessoas que já estejam nesse movimento e estar perto de pessoas, né? Perto digitalmente, a gente, né? O que é possível, mas de pessoas que te inspiram e não que te depreciam, que não te ajudam, né? A ser a sua melhor versão. Então, em casa, criar esse ambiente que seja mais harmonioso. Porque a nossa casa é o nosso templo sagrado, né? Se a gente não cuida dele, se tem discussão, se tem conflito, se tem briga, ou se eu não consigo me entender comigo e organizar esses espaços dentro de mim, né? E externamente, eu vou, em uma hora vai sair. E às vezes saem sintomas físicos, dor de cabeça, enxaqueca, gastrite, né? Então, é identificar dentro da sua casa o que é que você pode fazer e criar e os espaços físicos, porque a gente não para pensar, mas o visual é muito importante. Nós somos feitos, né, do visual. Então, isso é muito importante. Organizar o ambiente de trabalho, saber a hora de finalizar, né, reconhecer o que a gente fez. Ajudei, Isso. Alisson. Show, ele falou ali. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Entender o momento de finalizar e que tá tudo bem finalizar
e criar essa rotina e esse respeito, né, que você tanto fala, porque senão o corpo ele vai gritar, ele vai pedir algo. Ou através... Eu tinha muita enxaqueca, agora que você falou, eu tenho históricos assim de muita enxaqueca. E depois que eu comecei essas mudanças, eu, sinceramente, esses dias eu fui na farmácia que eu tinha por hábito, por mês, repor as minhas cartelas de medicamento para enxaqueca. E eu vi pela Uhum. primeira vez que eu não estou comprando o remédio, porque está sobrando na minha casa. Eu falei, caraca, Liz, que coisa legal isso. E é o que você falou, são as vitórias pessoais, né? Que você vai vibrando nessa energia e nesse negócio que vira compensador. O que era para ser o sofrimento de abrir mão do meu chocolate, do excesso do chocolate diário, eu não tenho mais enxaqueca. Olha que mudança legal, né? Então isso é bem bacana. Sim. Sim. Muito bem, vamos lá. Esse bate-papo aqui, nós ficaríamos um maior tempo trocando ideias. Eu quero te falar que você agora é nossa convidada, é uma parceira. Nós estamos aqui para trocar figurinhas, projetos. Por favor, nos tenha por perto, tá? Assim como Com nós faremos com certeza. você. Mas como nós temos e estamos num horário até que as pessoas também têm outras atividades, nós vamos Uhum. meio que encerrando o nosso bate-papo por hoje, tá, Mari? Eu Tá. quero te agradecer em nome da nossa equipe, em nome de toda a Unimed Campo Grande, principalmente das pessoas que estão nos ouvindo e que eu sei que também te seguem, e que você tem essa luz, essa sabedoria para nos auxiliar aí por estar conosco. E novamente, agora criamos esse canal, tá aqui, você é nossa parceira, tá? Você tem algum Sim. recado? Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer por essa parceria, por acreditarem que eu poderia ser útil para vocês aqui. E eu gostei muito do nosso bate-papo, achei muito leve. Eu acho que a gente precisa criar esses movimentos, né, de falar sobre saúde, porque a gente está num Dia Mundial da Saúde, onde muitas pessoas estão perdendo saúde, estão deixando de olhar para a saúde delas. Então, aquilo que a gente falou muito aqui é o recado que eu quero dar. Comece com o que você tem, de onde você está. Não fique esperando muito para você começar, porque o que importa é a sua consciência e a sua consistência. Então, tá tudo bem se você errar, tá tudo bem se você não conseguir atingir o seu objetivo ideal, mas continue, continue, porque se você cuida de você agora, você vai ter um bom futuro, eu garanto para você, tá? Então, você vai viver tanto tempo com você, então se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar, né? Então se a gente não cuida da gente, quanto tempo que a gente tem de vida? Aí a gente fica esperando coisas cuidarem da gente, né? Pessoas cuidarem da gente, mas a importância do autocuidado nesse momento agora, ela é convidativa demais. E vocês proporcionaram isso, a gente está falando de hábito, a gente está falando de atitude, e a atitude pode ser feita a partir de agora, a partir dessa live. Eu vou sair transformada, você também, né? Conhecendo a sua história. Então, buscar essas inspirações, para mim, faz muito sentido. E só agradeço por essa parceria, faz muito sentido para mim estar aqui também, falando sobre isso. Esse é o meu trabalho, eu escuto isso todo dia, né? E eu gosto muito, muito prazer em poder escutar a sua história, conhecer mais você e ser parceira desse projeto. Falo demais também, já dá para pensar em várias lives, né? Não, Tá já bem. com a cabeça, eu tenho certeza que não só a minha e da minha equipe, como a sua, nós já estamos aí com um turbilhão de ideias. É muito bacana. De manhã nós falávamos no nosso programa Viver Bem aqui, que fala, não espere a doença vir. Vamos cuidar, é o que você falou, cuide-se, cuide da sua saúde, cuide de você. Porque o que vem depois, a gente já tem tratamentos, tem a prevenção, e a gente vai estar mais leve, vai estar melhor até para enfrentar tudo isso. Mais uma vez, nós que estamos aqui nessa linha de frente desses momentos difíceis, convivendo com tantas coisas difíceis, é um prazer enorme ouvir o que você falou. A gente fica até emocionado, tocado e sabendo que é mais uma lição para saber que vamos em frente, que vai dar tudo certo e está tudo Sim, bem. Hoje talvez estarmos um pouco mais tristes, amanhã estaremos melhores, se não também, e vamos em frente. Má, exatamente. prazerzaço ter você aqui. A quem esteve conosco, gratidão. 17 horas temos mais uma live. Independente disso, nosso canal está aberto.
A Unimed Campo Grande deseja a todos vocês aí muita saúde, muita paz, recomeços para quem precisa recomeçar, ou começos para quem precisa começar. Vai dar tudo certo. Nós os venceremos e passaremos por tudo isso. Má, um grande beijo, né? tá? Gratidão. Fico à disposição para dúvidas. Se alguém teve alguma dúvida, coloco o meu Instagram à disposição. Muito obrigada por essa Fala aí seu parceria, Instagram Fabi. para nós. Fala É seu Instagram. psico.marcela. Galera, só seguir aí. Apesar que, pelo que eu tô vendo, o pessoal acenando, todo mundo já é fã seu aqui, mas tá aí a gente divulgar bastante isso. Mas fica em paz, tá? Sim. Fica com Deus, gratidão. Gratidão. Estamos juntas. Beijo, Um abraço. beijo. Tchau.